Vamos conversar hoje sobre salário maternidade. Eu já publiquei um conteúdo lá no meu site, cesarimateus.com.br. Eu vou deixar aí na descrição caso você queira dar uma conferida e tirar mais alguma dúvida, tá bom? E beleza, vamos começar pelo conceito. O benefício salário maternidade é concedido à segurada diante de alguns acontecimentos, ou seja, nascimento do filho ou filha, aborto não criminoso e adoção ou guarda judicial para fins de adoção de criança com até 8 anos de idade. Mas além desses acontecimentos, para a concessão do benefício é necessário o preenchimento, primeiro, da qualidade de segurado e da carência para determinadas situações. Existem alguns casos em que essa carência ela é dispensada. Mas quanto à qualidade de segurado, significa dizer que a pessoa tem um vínculo com a Previdência. E esse vínculo ele pode ocorrer por meio das contribuições diretas ao INSS ou pela comprovação de atividade que se enquadram na qualidade de segurado especial. É o exemplo aí da agricultura. E essa agricultura, lembrando, tem que ser agricultura de subsistência, ok? E geralmente essa comprovação da qualidade de segurado é por um período de até 12 meses. No caso dos estudantes, das donas de casa que contribuem de forma facultativa, o prazo para a comprovação é reduzido, de 6 meses ali, tá certo? E essa qualidade de segurado pode ser estendida através do período de graça, Eu vou gravar um vídeo mais específico sobre esse tema, período de graça, podendo ocorrer a prorrogação de até entre 12 meses e 36 meses, a depender do caso concreto, tá bom? Ou seja, mesmo sem contribuir, você continua na qualidade de segurado por um determinado período. E o último requisito, primeiro, a gente tem a exemplo e mais comum, o nascimento da criança, a qualidade de segurado e a carência. O último requisito seria a comprovação da carência, que é o número mínimo de contribuições. Essa carência é exigida para as seguradas facultativas, as contribuintes individuais. No caso das seguradas especiais, a exemplo da agricultura, é devido o benefício mesmo que comprove de maneira descontínua o exercício de atividade rural nos últimos 10 meses anteriores ao requerimento do benefício. E existe inclusive uma decisão recente do STF, ainda em 2024, no sentido de dispensar essa carência de 10 meses para a segurada especial. No caso das seguradas empregadas, avulsas e empregadas domésticas, independe de carência para o reconhecimento do benefício, tá? Então, nessa lista de seguradas, a carência é dispensada. Então, entendido esses pontos iniciais, nós vamos entender qual o valor do salário maternidade. A regra para o cálculo do valor do benefício muda de acordo com a espécie de segurada. No caso da empregada, aquela de carteira assinada e tudo mais, o valor será a remuneração devida no mês do seu afastamento, ou se for o caso de salário total ou parcial variável, aquela pessoa que, por exemplo, tem um salário fixo e tem também comissões em cima do seu proveito econômico no mês, será na igualdade da média aritmética simples dos seus 6 últimos meses. Então, pega os 6 últimos salários que ela recebeu, faz a média e esse será o valor do seu benefício. No caso das trabalhadoras avulsas, o valor do benefício será a última remuneração integral equivalente a um mês de trabalho. Para a empregada doméstica, será o último salário de contribuição, sujeito ao limite máximo desse salário de contribuição. Ou seja, imagine o exemplo de uma empregada doméstica, digamos que Maria, que é uma governanta de uma mansão aí muito grande mesmo, ela recebe mensalmente R$9.000. Ela é uma empregada doméstica e recebe R$9.000. Em virtude do seu estado de gravidez, ela requeriu ali ao INSS, alguns dias antes do parto, o salário maternidade. O benefício foi pago, porém não foi pago R$9.000. O valor foi referente ao teto do salário de contribuição, que em 2024 foi 7.500 uns quebrados, se eu não me engano. Com o aumento aí do salário mínimo, em 2025 vai ter um aumento também desse teto de remuneração do INSS. É um exemplo bem simples que acredito que dê para compreender bem essa questão de limitado ao salário, ao teto de contribuição do INSS. Já a segurada especial, o valor é de um salário mínimo, tá? Não tem mudanças quanto a isso. Para a contribuinte individual e facultativa, o valor do benefício será a média aritmética dos 12 últimos salários de contribuição, apurados em período não superior a 15 meses e limitados também ao teto do INSS, como ocorre na empregada doméstica. E qual a duração do salário maternidade? Em regra, pessoal, o pagamento do salário maternidade é realizado durante 120 dias.
a contar do fato gerador do benefício, né? Exemplo aí do nascimento da criança. No caso, né, do nascimento da criança, o pagamento ele pode ter início nos 28 dias anteriores ao parto, né? Então, caso ocorra, por exemplo, o óbito da beneficiária em prazo menor que 120 dias, o pagamento é cancelado na data do óbito, né? Se não houver, por exemplo, cônjuge, companheiro, outro responsável habilitado ao recebimento desse benefício, tá? Em caso de um fato gerador não ser o nascimento, e sim, por exemplo, o aborto não criminoso, o benefício não será pago durante 120 dias, será pago durante 14 dias, 2 semanas só, tá bom? E existe uma situação para aquelas seguradas empregadas, né? Quando a empresa a qual ela trabalha está participando do programa Empresa Cidadã do governo federal, né? Permitido o recebimento do salário maternidade por prazo superior a 120 dias, ou seja, há uma ampliação aí de mais 60 dias no benefício, totalizando aí 180 dias de salário maternidade, consequentemente de afastamento das atividades laborais, tá? Existe ainda uma questão bem interessante, que é a diferença entre salário maternidade e licença maternidade. Apesar do objetivo ser o mesmo, esses dois termos não são a mesma coisa. A licença maternidade é um período de afastamento das servidoras públicas. E o salário maternidade é o que a gente está vendo aqui nesse vídeo, é o benefício direcionado para as seguradas da Previdência Social, seguradas do INSS, tá bom? E eu separei algumas dúvidas que ocorrem frequentemente acerca do benefício de salário maternidade, né? O primeiro deles, a primeira pergunta é a seguinte: em caso de gêmeos, eu tenho direito a 2 salários maternidades? E a resposta é não. O benefício de salário maternidade, pessoal, ocorre em virtude dos fatos geradores que eu apresentei lá no comecinho do vídeo. Nascimento da criança, aborto não criminoso, adoção, enfim. Esses fatos geradores que dão direito ao salário maternidade. No caso dos gêmeos, houve o nascimento e, consequentemente, o afastamento das atividades laborais, do trabalho. Entendeu? E, portanto, será devido a apenas um salário maternidade, porque o fato gerador é o nascimento e não o número de crianças, tá bom? Outra dúvida: em caso de mais de um emprego ou atividade, eu posso receber mais de um salário maternidade? E a resposta é sim, tá? O salário maternidade deve ser pago por cada vínculo ou atividade que você tem. Isso vale para empregadas, contribuintes individuais, empregadas domésticas e trabalhadoras avulsas, ok? Outra dúvida: a desempregada tem direito ao salário maternidade? A resposta é sim, tá? A desempregada ela terá direito ao salário maternidade se estiver dentro do período de graça, aquele que eu falei, se eu não me engano, no comecinho do vídeo também. O período de graça é aquele momento em que, mesmo sem estar contribuindo, você continua mantendo a qualidade de segurado. Então, mesmo com os vínculos encerrados, a desempregada mantém a qualidade de segurado, que pode variar, né, de 12 meses a 36 meses, a depender da situação. Eu vou gravar um vídeo bem completo sobre essa questão de período de graça, tá? Portanto, caso o fato gerador, digamos que é o nascimento da criança, ocorra dentro desse período, a pessoa fará jus sim ao benefício de salário maternidade. Tá, beleza? Outra dúvida: a contribuição após a gravidez é válida para fins de carência? E a resposta é sim. É possível contribuir após o início da gravidez e elas serem contabilizadas para a concessão do benefício. Porém, o que é que acontece? Você deve ter noção de que ainda será necessário comprovar os 10 recolhimentos para fins de carência. Ou seja, essa contribuição após o início da gravidez, a gravidez em regra dura 9 meses. Então, as contribuições que você faz durante a gravidez é utilizado para aquelas pessoas que pretendem recuperar a qualidade de segurado. Então, são aquelas pessoas que já trabalharam de carteira assinada anteriormente e agora estão em uma situação de gravidez e precisam agora contribuir metade da carência para restabelecer a qualidade de segurado. Você lembra que a carência são 10 meses. Então, ela precisa contribuir 5 meses, restabelece a qualidade de segurado e pode ter direito ao benefício, tá bom? Outra pergunta: o homem tem direito ao salário maternidade? E a resposta é sim. O salário maternidade também pode ser concedido a homens que adotem uma criança ou optem pela guarda com finalidade de adoção, né? Pode ser chamado até de salário paternidade, digamos assim. Além disso, pode acontecer também outra situação: o homem, né, seja o companheiro ou então o cônjuge, marido, enfim,
ele poderá receber o benefício em caso de falecimento da mãe biológica. Tem algumas decisões, inclusive, que têm reconhecido o direito do pai de receber o benefício naquelas situações em que a mãe abandona a criança, deixa de cumprir o seu dever familiar, como em caso justamente de abandono, tá bom? Eu espero que realmente esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu tentei trazer o máximo de dúvidas possíveis aqui, mas se você ainda tiver alguma, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar respondendo o mais breve possível, tá bom? Um forte abraço, valeu!